Olá, eu estou aqui, recebi uma pergunta de uma pessoa que assiste os vídeos pela internet, a Gisele, lá de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. A Gisele escreveu assim, ela mandou a pergunta através do e-mail. Aliás, você esteja à vontade para participar deste canal. A intenção deste canal é ser interativo, então você pode participar também enviando o seu e-mail. Está aparecendo aqui, né? O e-mail deste canal. Você pode enviar então sua pergunta, sua colocação, sua história, para que a gente possa deixar o nosso canal bem mais interativo. A Gisele, então, lá de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, enviou o seguinte: querido André, adoro assistir os seus vídeos. Queria perguntar por que as pessoas iludem a gente? Obrigada e um grande beijo. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação, Gisele, a sua pergunta. Obrigado pelo seu elogio, por você assistir os vídeos, por gostar dos vídeos. Muito obrigado. A internet é maravilhosa porque ela nos dá essa possibilidade de falar com pessoas no Brasil inteiro. Então, um grande beijo a você, Gisele, aí em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Veja bem, essa questão da ilusão, do porquê as pessoas nos iludem, eu até abordei essa questão no meu programa no rádio esta semana, porque muitas vezes, minha querida, nem é tanto a pessoa que nos iludiu, fomos muito mais nós que nos iludimos. Veja bem, existem dois aspectos que a gente tem que destacar aqui. O primeiro aspecto é quando nós dizemos a alguém: eu me iludi com você. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é quando nós dizemos: você me iludiu. Então, são dois aspectos, apesar de parecerem a mesma coisa, não são. São coisas bem diferentes. É que nós não refletimos muitas vezes, a gente usa um ou outro termo querendo dizer a mesma coisa, mas não é. Quando nós dizemos, eu me iludi com você, ou eu me iludi com fulano, eu me iludi com ciclano, eu me iludi com beltrano, quando nós dizemos isso, é porque, na verdade, o erro é muito mais nosso do que da outra pessoa. Por quê? Para eu ter me iludido, é necessário que eu tenha criado a ilusão. Esse é o primeiro aspecto. Se eu me iludi com fulano, se eu me iludi com ciclana, se eu me iludi com beltrano, é porque eu é que criei a ilusão. Muitas vezes nós criamos uma imagem da pessoa, nós projetamos, criamos expectativas, criamos uma imagem da pessoa e nós queremos que a pessoa corresponda àquela imagem criada por nós. Só que a imagem foi criada por nós. Aí o que acontece? A pessoa, ela vai ser ela. Ela não vai agir de acordo com a nossa expectativa. Aí então, costumeiramente, costumamos dizer: eu me iludi com você. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa não correspondeu às expectativas que nós criamos, às ilusões criadas dentro da nossa própria cabeça. E nós queríamos que a pessoa correspondesse às nossas expectativas. Então, quando nós dizemos, eu me iludi com você, você tem que ficar esperto, porque o erro deve ser muito mais nosso do que da própria pessoa. Agora, veja bem, esse é um aspecto que deve ser refletido e que deve ser pensado. O segundo aspecto é, de fato, aquelas pessoas que, sim, elas realmente nos iludem. Elas, de fato, projetam e criam uma imagem, fazem com que a gente compre uma imagem delas, que elas conscientemente sabiam que não correspondia ao eu profundo, verdadeiro e sincero delas. Esse é o aspecto em que realmente a pessoa nos ilude.
Não fomos nós que criamos a imagem. Foi a própria pessoa que criou uma imagem, vendeu aquela imagem para nós e nós compramos. Veja bem, ela criou uma imagem de uma obra de arte e, na verdade, depois a gente acaba descobrindo que era uma tremenda pirataria. Então, veja bem, esse é um aspecto em que a pessoa criou uma ilusão. Eu acredito que o que você esteja perguntando para mim é justamente sobre isso. Por que as pessoas fazem isso? Por que elas criam essa imagem falsa e, dessa forma, a gente compra aquela imagem e depois, então, a gente acaba se iludindo, né? Por quê? Porque a pessoa nos iludiu. Então, a desilusão entra na nossa vida, porque de fato descobrimos quem de fato a pessoa era. Ou seja, as máscaras caem, enfim, toda essa questão aí. Veja bem, minha querida, tem muitas pessoas que gostam de projetar algo que de fato elas não são. Muitas vezes é porque a própria pessoa não trabalhou o seu próprio eu. É igual a pessoa que ela quer mostrar uma imagem de que ela é rica, de que ela possui bens e que ela tem todas as posses do mundo, porque na verdade ela não trabalhou o seu eu. Né? Veja bem, o seu bem-estar está condicionado às coisas. Então ela acha que para alguém gostar dela, ela precisa ter posses, ela precisa ter bens. Então ela cria e ela projeta uma imagem de riqueza, de que ela é rica, que não corresponde à realidade. E de repente tem gente que compra aquela imagem, achando que a pessoa é rica, que a pessoa tem posse, e depois ela acaba descobrindo que não era nada daquilo. E por que a pessoa fez isso? A pessoa fez isso porque ela não tinha aquilo trabalhado dentro dela. Ela apoiava o bem-estar e a aceitação dela em posses. Então, ela mesma não trabalhou aquela questão dentro dela. Muitas vezes, quando a pessoa cria uma ilusão, quando ela cria uma imagem e ela quer que a gente compre aquela imagem dela, é porque, na verdade, é um aspecto que ela mesma não trabalhou dentro dela. E por isso que ela precisa projetar uma imagem. Ela projeta uma imagem porque ela não tem coragem de olhar para dentro do seu próprio eu, e ela muitas vezes ela acha que o eu dela não vai atrair. Então ela cria, ela pinta uma imagem, sem perceber que ela está dando um tiro no próprio pé, porque ninguém gosta de uma imagem falsa. O que de fato nos atrai é uma imagem verdadeira. Agora tem gente que faz isso, né, propositalmente, conscientemente. A pessoa nos ilude, a pessoa cria uma imagem, às vezes, de um sentimento que ela está sentindo por nós, porque, na verdade, ela gosta de ter o ego massageado. Ela sabe que ela não tem intenção nenhuma de assumir um compromisso com você. Mas ela percebe que você começa a gostar dela. E aí, então, ela tem o ego massageado. Então eu atraí a tal pessoa, eu atraí. Então, quando ela percebe que você está se afastando dela, ela joga alguns grãos de milho, porque ela quer que você volte a bicar no terreno dela. Ela quer que você volte a ciscar no terreno dela. Ela quer que você volte a massagear o ego dela. É por isso que ela, então, cria essa imagem de que ela está gostando de você, de que ela está se interessando por você. É por isso que nesse aspecto, sim, é a pessoa que iludiu você. Ela te deu sinais, ela criou falsas expectativas propositalmente, porque na verdade ela queria ter o ego massageado. E na verdade, se você for analisar, de novo caímos naquele aspecto. É uma pessoa que de repente tem uma baixa autoestima. Então ela tem necessidade de que as pessoas a fiquem bajulando. Ela tem necessidade de ficar recebendo mensaginhas no celular, de ficar pessoas. Ela quer que as pessoas fiquem ao redor dela, porque ela quer ter a autoestima elevada, e para ter a autoestima elevada,
ela necessita que outras pessoas a desejem, porque ela não se encontrou com ela mesma. Voltamos naquela questão. É um eu não trabalhado. Para ela se sentir desejada, ela precisa que outras pessoas a desejem, porque ela não trabalhou o amor próprio dentro dela. Por isso que ela cria ilusões em outras pessoas, porque na verdade ela quer ter o seu ego massageado. Então, na verdade, minha querida, para resumir essa história, são pessoas que de fato iludem outras pessoas, sim, porque não souberam trabalhar o seu eu profundo, o seu eu verdadeiro. Ou seja, são pessoas que estão na superfície. Portanto, sabe o que eu recomendo a você? Ainda bem que você descobriu que a pessoa te iludiu. Então é hora de você cair fora. Porque no mundo de hoje, nós precisamos, o que realiza o ser humano ele não é raso, o ser humano não é superficial. Então, pessoas que nos iludem com falsas promessas, com falsas expectativas, é porque elas são superficiais. Elas não são verdadeiras. Porque se ela fosse verdadeira, se ela mergulhasse dentro dela, ela não iludiria uma outra pessoa. Então, agradeça. Agradeça e caia fora. Caia fora, parta para outra, procure você desenvolver o seu eu verdadeiro e profundo e assim você atrair uma pessoa que seja verdadeira, profunda com ela mesma e assim ela será verdadeira e profunda com você também. Um grande beijo, muito obrigado pela sua participação.